E aí, como é que você pode ajudar os seus alunos a melhorar a memória e reter informações de forma muito mais eficiente? Então, no vídeo de hoje, eu quero explorar aqui estratégias da psicopedagogia que vão fazer a diferença no aprendizado das suas crianças. Eu sou a Mara Duarte da Costa, sou aqui mentora da Rima Neuroeducação e hoje quem vai estar aqui comigo é a professora Juliana Montenegro, que é uma mestre na área da educação, e nós queremos compartilhar com vocês estratégias práticas e cientificamente comprovadas que vão melhorar a memória e a retenção das informações em sala de aula, ajudando aí no desempenho das crianças. Mas antes disso, inscreva-se no canal, ative as notificações para você não perder nenhum dos conteúdos que a gente disponibiliza aqui, tá bom? Então pegue papel, pegue caneta e anota tudo, porque é com a professora agora. Já quero dizer para vocês que o assunto que nós trataremos aqui é imprescindível. Se você trabalha com pessoas, você precisa estudar, você não pode deixar de estudar toda uma base de neurociência, né, que hoje nós entendemos como essencial para poder ser muito assertivo. A questão é essa. Se a gente não estudar neuro, professora, a gente consegue fazer o nosso trabalho? Consegue, mas aí está a questão, de que maneira conseguimos fazer, né? O quanto nós podemos ser mais assertivos. Quando nós estudamos bases de neurociência aplicada à aprendizagem, entendendo como o cérebro humano funciona, isso vai fazer toda a diferença. A gente vai entender o que precisa para aprender. Eu começo aqui essa aula fomentando um pouquinho de participação de todos. Porque, veja bem, o que eu preciso para aprender? O que precisa para aprender? Vamos lá. Claro, na minha fala de hoje já tem um spoilerzinho aí, né? Mas eu pergunto para vocês o que é preciso para aprender, entendendo o que significa aprendizagem. Partindo do princípio que se eu aprendo, eu utilizo em outros momentos, eu não esqueço, certo? Eu consigo disponibilizar aquele aprendizado de outras maneiras. O que vocês acham que é essencial para aprender? Além, é claro, do tema da nossa aula, que é a memória. Aqui eu já disse, né? Se eu não memorizo, se eu não retenho a informação, como é que eu vou dizer que eu aprendi algo? Então hoje eu aprendi, amanhã não? Enfim, você sabia que a memória é um componente essencial da aprendizagem humana? Que sem memória não há aprendizagem? Porque imagina, eu hoje vivencio uma nova aprendizagem. E aí hoje eu sei fazer aquilo. Daqui uma semana eu não sei mais, eu esqueci. Aquilo não se fixou na minha memória, ou seja, eu não fiz uma retenção de informação. A atenção. Sim, outro componente fundamental. Vem antes até, né, pessoal? Vem antes até da ativação da memória. Porque quando eu não estou atento às informações do meio, quando a minha atenção não está voltada para aquilo, então eu não posso capturar aquela informação. Isso faz sentido para vocês? Então, a atenção é a porta de entrada. Agora, sem memória, há aprendizagem? Parece que o meu aluno esquece tudo que ele aprendeu. Olha só essa frase, como ela é forte. Se ele aprendeu, não é para esquecer. E o que faz, efetivamente, a gente reter informações? Nessa aula, você vai ter aí a oportunidade de entender um pouquinho o papel da memória no aprendizado. Existem vários tipos de memória. Existem várias vias para a gente memorizar algo. Por exemplo, vocês sabiam que existe a memória sinestésica? O que é a memória sinestésica? É aquela que me permite, por exemplo, aprender a andar de bicicleta, aprender a escrever. Claro, outros muitos elementos estão presentes no aprendizado do andar de bicicleta e do escrever, tá, gente? Não é só isso. Mas a memória sinestésica é, por exemplo, quando eu memorizo um gesto motor e utilizo esse gesto em outras circunstâncias. Aqui, nessa aula, você vai aprender estratégias da psicopedagogia. Então, assim, o que eu tentei mesclar aqui para vocês? Estratégias com material impresso, estratégias práticas mesmo, corporais, para entender o papel e a importância da memória na aprendizagem. Ok,
Vamos ao percurso. Atenção é a porta de entrada. Por que atenção é a porta de entrada, pessoal? Porque quando eu, por exemplo, neste momento aí onde você está assistindo essa aula e eu também aqui, nós temos muitos estímulos, ok? Tem estímulo visual, se passar um carro aqui na rua é um estímulo auditivo, eu estou sentada aqui na minha cadeira posicionada, eu tenho um estímulo tátil. Os estímulos que o meio me proporciona são estímulos de caráter sensorial, certo? As entradas são sensoriais. Só que veja bem, como eu tô aqui, ó, conectada aqui na aula, batendo um papo aqui com vocês, pode ser que eu não preste atenção. Olha o que aconteceu esses dias. Eu estava na minha sala fazendo um trabalho e um dos meus colegas de trabalho passou na porta e falou: "Você ouviu tal coisa? Você ouviu? Estourou bexiga dentro do ambiente." Mas eu estava tão... Veja se isso faz sentido para você. Eu estava tão focada no que eu estava fazendo que eu não ouvi estourarem bexiga no mesmo ambiente. No mesmo prédio, no mesmo andar, eu não ouvi. Porque eu estava tão concentrada, tão focada no que eu estava fazendo, que outros estímulos não foram percebidos, não foram capturados. Como assim você não ouviu os estouros da bexiga? Não, não ouvi. O que isso me mostra? Que quando uma das formas de eu capturar a informação, de eu me envolver com uma tarefa, é estar atento a ela. Sim, aprendizado depende de metodologia, depende de didática, depende de atenção, depende de uma série de fatores. E são essas informações que a neurociência nos dá. Aqui nessa aula, a gente vai falar da memória e da retenção da informação. Qual é a proposta, pessoal? Que eu armazene essa informação, que eu arquive, que eu guarde essa informação, de modo que, numa outra oportunidade, eu vou recuperar essas informações que estão armazenadas. Esse processo, ele acontece com memórias, porque nós não podemos chamar de memória no singular, nós temos que falar de memórias, porque no plural eu tenho memória auditiva, memória visual, memória sinestésica, memória tátil. A gente tem muitas formas de memorizar informações. Agora, uma dica aqui. Anote aí, se você quer ser mais assertiva possível no seu trabalho, anote uma coisa. Toda entrada de informação, ela é sensorial. Ok, professora, você já disse isso. Pois bem, agora eu vou te dar a dica de ouro. A dica de ouro. Quanto mais canais sensoriais forem mobilizados, forem ativados, quando você escolher uma estratégia para trabalhar com o seu aluno, com o aluno que você está atendendo na psicopedagogia, na clínica, na escola, enfim. Quanto mais canais sensoriais forem ativados durante a vivência do aluno, maior a chance da informação ficar retida, a gente reter essa informação. Isso é fato. Então, por exemplo, só ativar visão e audição vai efetivamente funcionar? Até vai, mas se eu ativar visão, audição e tato, né, sistema tátil, a chance da criança lembrar mais das informações trabalhadas é muito maior, tá? Então, se eu ativar audição, visão, né, ver, ouvir e fazer, né, se eu ativar aí toda uma questão de percepção corporal também, a chance da criança reter aquela informação é muito maior, certo? Beleza? Então, o papel da memória no aprendizado ela é fundamental. Segundo Campbell, que é um neurocientista, né, um pesquisador em neurociência, né, hoje ele ganhou um prêmio Nobel por conta de algumas pesquisas que ele fez, inclusive na área da memória. A memória é a forma como o nosso cérebro adquire, armazena informações. Uma das funções mais complexas do organismo humano. Sim, e outra, antigamente se acreditava que uma área só era responsável pela memória, né? Uma área só do cérebro. Não. Hoje a gente já sabe que, por exemplo, para a gente fazer tarefas muito simples do nosso cotidiano, como falar aqui, para eu estar falando, né? Coisas muito simples, muito aparentemente corriqueiras, nós ativamos muitas áreas cerebrais. Muitas áreas. Tá? Nós ativamos muitas áreas cerebrais, porque para eu executar essas tarefas, eu preciso recuperar coisas que eu aprendi. Tá fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês? Aqui eu não estou falando que a pessoa fala assim, ai, professor, a gente tanto critica na aprendizagem o decoreba.
É esse o problema. O decoreba é aquilo que não se fixa. É aquilo que o aluno sabe hoje e amanhã ele não sabe mais. Tá bom? Então, isso a gente precisa deixar muito claro. Memória é todo um caminho, tem todo um processo que faz com que a gente adquira a informação, ela tem que fazer sentido, isso é muito importante. Eu armazeno a informação de modo que, numa outra situação, até diferente daquela da qual eu aprendi e memorizei aquela informação, eu vou conseguir, num outro momento, recuperar aquela informação. Ok? E vai nos dar condição para uma habilidade fundamental da cognição, que é a flexibilidade cognitiva. Ou seja, eu estou num momento de apuro. Eu tinha que resolver um problema e aí deu tudo, mudou tudo o percurso. Eu preciso automaticamente recrutar informações para poder resolver o meu problema. E a memória tem um papel importantíssimo. Importantíssimo nisso. Tá? Então, aqui eu coloquei, é um dos mais importantes processos psicológicos. Sim, está relacionado a funcionamento cerebral, além de ser responsável pela nossa identidade pessoal, ou seja, eu, Juliana, eu tenho memórias, eu tenho um grupo, um conjunto de memórias diferente, muito diferente da Arlete, muito diferente do João, muito diferente da Silvânia, muito diferente do Pedro, muito diferente da Thaís. O meu conjunto de memórias é diferente. Por quê, gente? Por quê? Por que as minhas memórias são diferentes da Patrícia, que diz ali, né, que a memória precisa de treino? Exatamente. Todas as funções cognitivas, todos os processos psicológicos precisam de aprendizado e treino, né, gente? Por quê? Porque eu tive experiências diferentes. E as minhas experiências é que vão compor aí esse conjunto de memórias. Tá? Então, além dela ser responsável pela minha identidade pessoal, de eu me entender como Juliana, como sujeito, também guiar aí, em maior ou menor grau, no nosso dia a dia, que eu falei para vocês, né? Para eu executar tarefas muito simples do meu cotidiano, eu preciso, né, dessas informações que são armazenadas. Também está relacionado a outras funções corticais. O que são funções corticais, pessoal? São as funções do córtex cerebral, que é a camada mais externa do nosso cérebro e que ali estão localizadas as nossas funções mais complexas, né, como seres humanos, como a função executiva, né, as funções executivas e o aprendizado. Estão ali nas áreas corticais, camada mais externa do nosso cérebro, tá? E ali estão as nossas habilidades mais complexas. Bem rapidamente, eu apresentei aqui para vocês um básico de 2 tipos de memória, a de curto e a de longo prazo. Dependendo da referência que você pegar, isso eu preciso deixar muito claro para vocês, dependendo da referência que você pegar, você vai encontrar algumas terminologias diferentes, tá bom? Não tem problema, no final é uma questão de tradução, no final dá tudo certo. Então eu tenho memória de curto e longo prazo. Memória de curto prazo é a memória operacional. Por que ela serve para gerenciar a nossa realidade? Porque ela faz com que a gente aprenda as etapas de uma tarefa. Que a gente memorize, por exemplo, qual é a ordem. Olha só, parece uma coisa muito simples, mas não é. Faz com que a gente memorize, por exemplo, a ordem da roupa que a gente vai colocar. Esse dia eu estava numa aula e falei isso. Falei, olha, por exemplo, uma das coisas que nós temos que aprender é a ordem. Por exemplo, a gente não pode colocar a cueca, eu falei, por cima da calça, pôr a calça primeiro. Daí uma pessoa no chat falou, o super-homem coloca, né, numa brincadeira, realmente. Mas a gente tem uma ordem, tem uma sequência. A memória operacional me permite isso. A memória de longo prazo, ela pode ser declarativa, né, a explícita ou não declarativa, que é a não explícita, implícita, perdão. Então, a declarativa é a memória que nos faz reter, né, episódios, eventos e fatos, que é a semântica, tá? Então, fatos e eventos é de responsabilidade da memória de longo prazo. Por isso que se eu perguntar para você aí, o que vem à sua mente quando você pensa na sua infância? Automaticamente vem uma situação que você viveu lá. Não existe nenhum ser humano cognitivamente, neurologicamente sadio, tá? Que não tenha nenhuma alteração neurológica, que não consiga lembrar nada de quando tinha de 0 a 10 anos. Todo mundo que está aqui comigo agora, se eu falar, lembra de uma situação que aconteceu na tua vida, quando você tinha de 0 a 10 anos, você vai lembrar. Entendeu? E essa capacidade é inerente à condição humana.
E aí nós temos a memória implícita, né, que é de procedimento, habilidade, envolve habilidade. Então, por exemplo, dicas de fragmentos de objetos, palavras, estão vendo como é importante para a alfabetização, por exemplo? A memória associativa, que é do condicionamento clássico, ou seja, nós vamos fazendo algo, vai chegar um momento em que nós não precisamos mais de ajuda, nós não erramos mais, nós somos capazes de fazer, executar aquela tarefa de maneira proficiente, e a da aprendizagem não associativa, né? São memórias de longo prazo. E sim, ficam armazenadas aí para que nós possamos recrutar essas memórias num outro momento. Eu estava falando isso para vocês agora há pouco, né? Aqui eu trouxe um esquema que mostra as fases da memória. Então, o primeiro é a fase da atenção. Até comentei agora há pouco. Então, eu preciso estar atento a um determinado estímulo, tá? Para poder capturar aquela informação. É fundamental, é o início do processo da memorização. Tá na atenção. Então, o cérebro ele vai tentar antecipar, tá? Se antecipar para adivinhar o que vai acontecer. O princípio da antecipação é humano. Mas veja bem, está atento, capturou a informação, conseguiu capturar ali a situação. Segundo, é o da compreensão. Então, a gente captura, né, por meio da atenção, e depois a gente compreende a informação, entende a lógica, busca o sentido, que é muito neurológico isso, é muito neurofuncional. Depois vem o armazenamento. Internet, livro, jornal e outras ferramentas de comunicação trazem informações para o nosso cérebro. Tá? Sim, tem muito mais informações no nosso meio, galera, do que nós somos capazes de armazenar. Nós não vamos armazenar tudo, tá? Até porque o cérebro humano, o funcionamento cerebral tem aí as suas lógicas, as suas limitações, tá? Mas nós somos potencialmente capazes de armazenar informações. Ok? E aí, num outro momento, vem a fase chamada de recuperação. Olha que legal. Quando o nosso cérebro hierarquiza as informações, sim, ele faz. E o que é interessante, né, gente? O sono tem um papel fundamental, porque na hora que a gente dorme é onde o cérebro vai fazer a faxina. A gente tem, quanto mais a gente estiver exposto a uma tarefa, mais o meu cérebro entende que ela precisa ficar guardada. Ué, por exemplo, eu fiz uma coisa uma vez na vida. Uma vez na vida. Eu vivi uma aprendizagem uma vez na vida. Certo? O que o meu cérebro vai achar? Ele vai achar que eu não preciso daquilo. Pô, só vi isso uma vez. Por que eu vou guardar isso aí? Agora, se a gente tá sempre em contato com aquilo, em diferentes situações, né? O que o meu cérebro ele entende? Que aquilo tem que ficar guardado. E aí ele armazena aquela informação. Isso é importantíssimo. Tá? Não dá pra gente querer que a criança ela aprenda e memorize informações com uma vez só, a não ser que seja muito significativo. Muito. Tipo assim, foi uma coisa que mobilizou muita emoção, tá bom? Lembra disso. Associações como cor, cheiro, estão vendo? Ué, quem nunca? Quem nunca aqui se pegou na seguinte situação? Eu tenho um perfume da minha adolescência que eu não posso... Gente, é muito interessante. Tem um perfume da minha adolescência que eu sinto cheiro de longe. É tão automático que chega a ser até... Eu fico até assustada às vezes. A minha mente vai lá para minha adolescência. Por causa do cheiro. Com vocês acontece isso? Uma música, por exemplo, eu tô tocando uma música, dá até um tremelique. Você fala, meu Deus do céu. Pois bem, porque nós memorizamos, associamos informações, fatos, fenômenos, né, coisas que a gente vive com os estímulos que estão presentes. Se acontece com você, por exemplo, de você não poder... Esse perfume que eu tô falando para vocês, ele me lembra algumas coisas que eu não gosto de lembrar não muito, tá? Porque não tem filtro. A gente vai lembrar do que a gente gosta, do que a gente não gosta também. Então, me dá sabe assim, uns 5 minutos, tá? Então, é por isso que eu tô dizendo para vocês, associar, né, esses estímulos sensoriais à música, uma música. Quem nunca se pegou lá, a mente foi lá para aquele lugar onde você ouviu aquela música, aquilo que aconteceu, o evento associado àquilo, acontece muito. Porque nós somos muito sensíveis a essas informações, como cheiro, como som, né? São pistas a informação que nós precisamos lembrar e facilitar. Então, por isso que usar vários canais sensoriais vai fazer muita diferença. Memória e aprendizagem, galera, ali, ó, uma parceiraça da outra.
intimamente relacionados. São processos diferentes, claro, a aprendizagem envolve uma série de componentes, mas memória e aprendizagem são indissociáveis. Aprendizagem, a gente adquire conhecimento, habilidade, atitudes, muda comportamento, né? Faz melhor da próxima vez, e isso acontece por meio da experiência. Alguém colocou ali o paladar, no caso da comida, né? Sim! Esses dias eu comi alguma coisa e disse, gente, olha que interessante que é. A minha nona, minha avó já faleceu tem algum tempo, a minha nona, e eu comi, veio um sabor, um cheiro, eu falei, gente, me levou lá para minha casa da minha nona. Isso é muito real, tá? Por isso o papel aí das associações, né, dos estímulos sensoriais, para a gente aprender alguma coisa. Então, a aprendizagem, galera, ela vai se formar por meio de experiência, estudo e ensino. A memória é um sistema que permite que o cérebro codifique, armazene e recupere essas informações. Então, ela é um componente fundamental, tá, da aprendizagem. Alguém colocou aqui, né, a questão da memória light, não viu o nome. Galera, isso é uma coisa interessante para a gente pensar, porque do mesmo jeito que nós armazenamos memórias positivas, porque parece do jeito que eu estou falando que só a memória positiva, não é, tá? Do mesmo jeito que nós armazenamos memórias muito positivas, nós também, infelizmente, e podia ter um filtro, né? Guardamos e arquivamos coisas muito ruins que aconteceram com a gente. Na primeira infância, o cérebro tem um sistema de armazenamento das informações que elas ficam guardadas, mas eu não lembro o tempo todo, principalmente aquilo que me entristece, aquilo que me chateia, aquilo que me prejudica. E que, por exemplo, num processo terapêutico, elas vão ser ativadas aí, tá bom? Então, isso é fato. A gente armazena coisa legal da nossa vida, mas armazena coisa ruim também, tá? Bom, aqui hoje, pessoal, eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Já vi várias pessoas, tem várias perguntas, várias colocações muito legais no chat, certo? Só que neste momento, a gente não consegue parar para falar para responder. A gente vai interagindo aqui, mas não dá. Agora, pense você, todas essas perguntas que estão aí te inquietando, você poder ter um espaço para as respostas. Para compartilhar e interagir com o professor ali, né, num formato online, porém em tempo real, numa especialização. Imaginem vocês ter uma nova profissão, a psicopedagogia, né? Então, você tem uma nova profissão, vai te dar a oportunidade de tanto entender muito mais do que isso que eu coloquei aqui para vocês, muito mais, quanto poder trabalhar em outros espaços. E existem outros espaços hoje crescendo muito, né? A psicopedagogia clínica, institucional, hospitalar, empresarial. A hospitalar tem ganho, assim, uma notoriedade, né? Porque as crianças em situação de tratamento, crianças que estão acamadas, precisam, né, do atendimento. Então, você ganha, né? Você estuda e, no final, a sua recompensa, acionar o sistema de recompensa no cérebro humano é fundamental. A sua recompensa, ela é o quê? Ela é ter uma profissão, psicopedagogia. Se você se interessou por essa aula aqui, isso aqui, gente, é uma partezinha de uma aula de 8 horas que a gente fala, por exemplo, sobre funções neurocognitivas na pós em psicopedagogia. Tá vendo? Se você quer fazer a diferença na vida do seu aluno, você como coordenadora, nossa, tão importante, né, até para ajudar a sua equipe, ou fazer o atendimento clínico, eu acho que essa especialização ela é essencial. O papel do psicopedagogo, em qualquer uma dessas áreas que eu apontei para vocês, é imprescindível. É o que faz realmente as coisas aprenderem. E outra, entender o que está acontecendo quando não está aprendendo. Eu acho que essa inquietação ela tem que fazer parte de vocês. Vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Entendeu? Porque assim, tá, tudo bem, quando tá aprendendo, tá tudo certo, legal, bacana, um beijo no coração, segue a vida. Agora, e quando a criança não tá aprendendo? Sabe? Essa inquietação, ela tem que estar presente no seu cotidiano. Por que essa criança não tá aprendendo? O que está acontecendo? São vários fatores. Aqui eu tô indicando para vocês um documentário desse neurocientista. Ele tem 83 anos, ele é prêmio Nobel, o cara é muito, muito, muito bom. E ele vai estudar, gente, olha que louco pensar isso, ele vai estudar essa ativação da memória e tal, num ser muito primitivo, uma lesma muito primitiva, que chama Plígia.
Ó, pra você ter ideia, a pesquisa dele vai por esse caminho. Nesse documentário que vocês vão assistir hoje à tarde no YouTube lá, eu coloquei o link para vocês, Em Busca da Memória, ele vai mostrar pra gente, por A mais B, o papel da memória. E ele vai num relato autobiográfico, isso é muito legal. Ele vai contando da experiência dele como criança nos campos de concentração na Alemanha, lá em Auschwitz. E ele vai contando por que ele tem tão vivas essas memórias. Ele vai para a Alemanha, ele vai andando na Alemanha, ele era criança, ele vai contando dos lugares e vai mostrando para a gente como que nós memorizamos e vai fazendo a ponte, tá, gente? Vai fazendo a ponte com o cérebro. Ele pega o cérebro, mostra, fala desse estudo que ele faz aí com essa lesma primitiva, enfim, tá? Então, eu sugiro esse documentário. Por que ele... Aí ele vai meio provocando a gente no sentido de a gente falar, nossa, é verdade, né? A gente viveu muitas coisas na nossa vida, por que tem aquelas que a gente jamais esquece? Estão muito claras, parece que estão muito vivas, por mais que... Ué, ele tem 83 anos, então ele tá falando de uma infância que ele viveu, tá? Muito legal. Fica a dica aí para vocês assistirem, Em Busca da Memória. Tem um livro também, tá? Mas tem um documentário disponível na internet do Eric Kandel. Façam um bom proveito dessa dica. Aí agora nós vamos para atividade. Vamos lá. Atividades para trabalhar a memória. Deixa eu explicar uma coisa importante. Quando a gente fala em atividade, quando a gente fala em prática psicopedagógica, eu queria muito, deixa eu só pegar aqui, que eu indico, tá? Eu indiquei para vocês aqui no material, podem ficar tranquilos, mas eu adquiri 2 livrinhos caixa, tá no material, tá, gente? Fiquem tranquilos, a imagem tá no material, vocês têm esse material disponível. Mas eu adquiri os 2 livrinhos caixa com atividades de memória. A gente já vai falar sobre eles estão no material, tá? Estão lá indicados no material. Quando nós falamos de atividades psicopedagógicas, quando nós falamos de plano de intervenção, quando nós falamos do plano de desenvolvimento do aluno, né, individual, que é o PDI, enfim, o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, nós precisamos pensar o seguinte: eu não posso selecionar e montar qualquer tipo de plano, processo de intervenção pautado somente num formato de atividade. Ok? Faz sentido isso para vocês? Ficou claro? Eu não posso montar somente com um formato, somente com atividade impressa, folhinhas. Sim, atividade impressa é fundamental. A gente precisa ter essa oportunidade, até porque o aluno vai traçar, vai colorir, vai envolver ali uma série de habilidades. Mas eu preciso disponibilizar estímulos, né? E estratégias diversificadas. É jogo, é atividade prática, é folhinha, tá tudo bem, tá? Isso é importante. Então, eu comecei com a memória visual, sim, tá? Uma dica importantíssima. Quando eu tenho canais sensoriais que não funcionam como deveriam por conta de uma deficiência, eu exploro outros canais. Não, professora, mas o meu aluno tem uma baixa visão. Então, eu vou explorar, fazendo as adaptações necessárias, aquilo que o aluno ele consegue fazer. Não, professora, ele tem uma deficiência visual, ele é 100% cego. Então, nós vamos ativar, estimular os outros tantos canais sensoriais, ok? Tá. Mas, claro, gente, vai falar de memória, como que você não vai falar da memória visual? Aquela que nos permite armazenar informações capturadas pela visão. Então, é uma capacidade de você recordar a imagem, objeto, número, letra, que foi vista anteriormente. Tem uma coisa aqui. Como é que a criança vai lembrar de algo que ela não viu? Cuidado para não pressupor que ela conhece aquilo. Nossa, mas como você não conhece aquilo? Horas, nós temos crianças com condição de vulnerabilidade, né? Talvez ela não conheça mesmo. Não parte do pressuposto que o aluno conhece. Presente os elementos para ele, pergunte o que é que você conhece disso aqui, tá bom? Então, aqui nós temos jogos de memória visual. A proposta dentro da psicopedagogia que eu defendo é você ter coisas prontas, como um jogo de tabuleiro, como um jogo de fichinhas, mas você também ter coisas que podem ser confeccionadas junto com o meu aluno. Por exemplo, imaginem vocês de que o aluno que eu estou atendendo, ele goste muito de um determinado tema. Futebol. Imaginem o quanto você montar com ele um jogo da memória relacionado a esse tema pode vincular muito mais e pode ativar muito mais esse aluno neurologicamente.
certo? Tá? Aqui o jogo da memória, aquele clássico que a gente conhece. Vira fichinha, volta, vira fichinha, volta e vai fazendo o parzinho e tem que localizar. Um jogo da memória como esse, além dele ajudar a ativar a memória visual, ele também trabalha, gente, com percepção espacial, porque eu tenho que localizar, e isso é muito bom, tá? Então, o jogo, esses jogos de memória visual, eles vão estimular nossa capacidade de observação. É divertido, se é divertido, melhora a minha capacidade de envolvimento com a tarefa, tá bom? Desenvolve cognitivamente. Então, tem dicas aqui para vocês. Lembra, tá? Eu posso ter coisas prontas, que são esses de madeira que a gente compra, é comercializável. Eu posso ter coisas em PDF que estão prontas para montar. E eu posso ter também coisas que eu vou confeccionar com o meu aluno. Por exemplo, eu vou buscar com eles imagens duplas numas revistas para poder montar o jogo da memória. Ótimo, sensacional, tá? Aqui eu trouxe para vocês, na profissão psicopedagogo, você precisa disponibilizar recursos diversificados. Então, ali você tem um joguinho de lacre feito, confeccionado, você tem os Gênios, que trabalha a base desse jogo, né, que é o Gênios, é a atenção, só que, como ele faz uma sequência, aqui no Gênios a memória é visual e auditiva, porque ele brilha e ele faz um apito, cada cor tem um som, tá? E aí o aluno tem que repetir a sequência, esse é essencial, tá? É um jogo clássico da minha infância, mas ele é essencial. Esse jogo, Desafio das Cores, também é um jogo muito importante, existem outras roupagens para o mesmo jogo, mas essa é a ideia do aluno ter que ir pareando as cores, identificando as cores ali no tabuleiro, tá? Então, disponibilizar estratégias diversificadas. Eu quis trazer para vocês uma proposta que vai agregar um conteúdo da escola. Um conteúdo, que é trabalhar fração. Mas eu vou dar uma dica fácil. Não, professora, mas esse jogo é de madeira, eu não vou comprar esse jogo. Como é que eu vou trabalhar esse jogo numa sala com 20, 30 alunos? Pois é. Eu vou ensinar vocês aqui a fazer a ideia da fração usando macarrão de piscina. Sabe macarrão de piscina, aquela boia que a gente usa, que parece um macarrão, um espaguete? Pois é. Você vai pegar um daqueles, você vai cortar o meio primeiro. Então, um bastão. Metade de um macarrão de piscina é um bastão. Aí você vai... Então, metade de um macarrão de piscina, para nós, vai representar um inteiro. O que não é a fração? É essa divisão de um inteiro em duas, de um inteiro em quatro, de um inteiro em três, de um inteiro, não é verdade? Em cinco. E aí você vai pegar um macarrão inteiro, vai marcar o número 1, identificando o inteiro. Vai cortar pela metade o mesmo tamanho, vai colocar meio e meio. Vai cortar pela metade o mesmo tamanho e vai cortar 4 vezes iguais. E vai colocar um quarto, com caneta permanente. Um quarto, um quarto, um quarto, um quarto. E aí, quantas frações você quiser fazer. Pronto. Tá bom? A criança vai empilhar, a criança vai contar quantos meios, quantas partes de um quinto eu preciso para dar um inteiro, que é o equivalente a um inteiro. Tá bom? Então, você faz com macarrão de piscina. Aqui de madeira, esses quebra-cabeça de madeira são muito legais. Uma outra dica que é comercializável é tipos de quebra-cabeça diferentes. Então, do corpo humano, numerais, vogais, o quebra-cabeça com o desenho, né, ali de fundo de mar. Pode explorar à vontade, tá bom? Claro, se tem uma coisa legal pra gente trabalhar a memória, gente, é contar histórias. E aí... eu vou dar uma dica para vocês muito legal, que é você disponibilizar estratégias de contação de histórias diferentes. Quer ver uma contação de história legal? Sim. Você não vai fazer todo dia essa contação de história. Por quê? Porque vai ter que ser uma história mais curta e demanda mais tempo para fazer. Por isso tem que ser mais curta. Mas você escolhe uma história e você combina com as crianças que toda vez que aparecer a palavra X, por exemplo, você vai contar uma história de cavalo. Toda vez que aparecer a palavra cavalo, as crianças devem bater uma palma. Isso, além de ativar a atenção, pode ajudar e contribuir muito para que ela lembre daquela história. Uma outra estratégia é assim. Você vai contar a história e você combina com as crianças que toda vez que tiver uma ação e você levantar a mão, ó a capacidade de atenção para você, até para criança com TEA, né? O contato visual. Toda vez que você falar uma coisa e levantar a mão, elas têm que representar aquilo que você falou. Já que eu tô falando da história de cavalo, vamos pro cavalo. Você começa a contar uma história, blá, 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 blá. Aí você fala, e num campo verde o cavalo galopava.
Levanta a mão. As crianças têm que levantar e imitar o galope do cavalo. A chance dessa criança, dali 6 meses, 1 ano, lembrar essa história é muito, muito grande. Faz o teste. Faz uma história contada tradicionalmente, em que a capacidade de se dispersar, né, se você for só contar a história, sem entonação, sem nada, é maior, e faz essa estratégia. Dali, no final do ano, você pergunta de que história que elas lembram. Você vai se surpreender com isso, tá? Então, o mundo dos livros, utilizar a leitura. Já pensou em utilizar a leitura para estimular a memória? Pois é. Ao terminar de contar a história, você pode fazer perguntas. Isso é muito legal. Qual é a cor do vestido da menina mesmo? Em qual lugar foram no começo da história? Em qual momento a história se passava? Entre outras possíveis aí que sejam relacionadas ao texto que você leu, tá? É possível estimular a memória e também a capacidade de concentração. Muito legal, estratégias simples e eficazes. É isso que a gente precisa ter. Claro, é muito importante ter jogos, ter material lúdico, é muito importante. Mas é importante que a gente disponibilize estratégias simples e assertivas também, tá? Aí eu coloquei aqui outros jogos, pensando na memória. Inclusive, galera, a possibilidade no atendimento psicopedagógico muito real de você ter uma ferramenta, um tablet, um computador, porque tem muitos jogos, muitos games de memória disponíveis na internet, tanto online quanto no celular, por exemplo, nos iPads, nos tablets, em forma de aplicativo, tá bom? Então lembrem disso. Ó, lembra que eu falei agora há pouco? Quando você vai montar o plano de intervenção, você tem que disponibilizar vários formatos, certo? Por quê? Porque é do perfil cognitivo das pessoas, né? Perfil cognitivo, enfim. E aí, eu trouxe aqui jogo de carta. Eu adoro jogo de carta. Eu acho que eles amam o jogo de carta, porque é interativo, porque é significativo, porque eles se sentem adultos, porque eles estão jogando. E vou dizer mais para vocês. Não é só com crianças que a gente tem aí que melhorar a capacidade de memória. Com adulto, adolescente, com idoso. Quem, por exemplo, na psicopedagogia for trabalhar com pessoas idosas que têm ali, por conta do envelhecimento, uma perda cognitiva, isso é fato. Isso é fato. Tem grupos fazendo trabalhos belíssimos com pessoas idosas, né? 60 a mais. Então, você também tem que disponibilizar esses tipos de estratégia. Tornar as práticas mais atrativas, tá? Aí eu trouxe aqui, né, esses 2 joguinhos aqui que a gente viu. O Ginástica da Memória. É um livrinho caixa, galera, ó. Ele é composto por fichas. São muitas fichas. Percebam um elemento aqui, ó, visual muito importante, que o fundo, se você tá vendo, ó, o fundo tem cores, tá? Isso aqui a gente chama de pista visual. A cor, ela agrega a atividade, por quê? Porque ela é uma pista visual. Então, a gente tem aqui várias cartinhas em que, ó, vou mostrar 2 apenas aqui para vocês. Se vocês olharem, são 2 cartinhas aparentemente iguais, mas tem um elemento que tá aqui que não tá aqui e vice-versa. E aí a criança, ela tem que ir manipulando essas cartinhas e, por exemplo, tem o grupo. Olha aqui, ó, tem o grupo amarelo. O grupo amarelo são as mesmas imagens, mas olha quanta cartinha. E aí você vai trabalhar com elas para ela poder ver qual é o desenho que está faltando. Você vê, né? É uma coisa simples, um joguinho simples que você pode, inclusive, confeccionar. E isso é muito legal e muito eficaz. Esse aqui, brincando de memorizar, tem 2 fichinhas, tá? Tem 2 cartinhas, está na tela aí para vocês, ó, o Brincando de Memorizar. Tem 2 cartinhas, uma tem um desenho, na outra tem algumas perguntas, certo? Em relação àquele desenho. Então tem um cenário, você vai observar o cenário, tá? Então são 25 cenários, porque são 50 cartas, e 25 fichas com perguntas. E aí você vai, por exemplo, você mostra a imagem para o aluno, ó, cenário 1, que é esse que está na capa, ó. Então, você vai mostrar lá, é um guarda-roupinha com várias roupas. Deixa um tempo para observar. Se você tem uma criança com mais dificuldade, você deixa um pouquinho mais. Deixa, se você achar interessante, que ela fale para você, que ela narre também, ajuda a lembrar. E aí, depois você vem lá. Qual é a cor da primeira camiseta do guarda-roupa? Quantas peças há no guarda-roupa? E vai perguntando. Também muito legal. Esse Brincando de Memorizar, ele é imagem e uma ficha de perguntas. E o Ginástica da Memória são várias fichinhas da mesma cor com
desenhinhos e cada fichinha tem um elemento ali que não aparece, tá? Que é retirado e a criança tem, e a posição é mudada e a criança tem que adivinhar. Esse double, esse joguinho que vocês estão vendo aí bem no meio, que é um joguinho de latinha, vem muito dessa proposta de uma fichinha, outra fichinha, e ali a gente tem que descobrir qual é o desenho que está numa fichinha, não está na outra, qual foi a posição que foi trocada, tem isso também, tá? Por exemplo, tem um ótimo para fazer, que é uma brincadeira. Você estende muito nessa proposta. Você estende um pano no chão, isso você pode fazer na clínica, pode fazer em grupo, pode fazer individual, pode fazer em dupla. Você estende um pano no chão, branco, por exemplo, uma cor neutra, e aí você coloca em cima desse pano, galera, alguns objetos. Pede para a criança observar, andar em volta e tal. Aí você pede para elas saírem, você tira um objeto, quando elas voltam, ou troca de lugar, fica a seu critério, tá? As duas coisas você pode fazer. Quando ela volta, ela tem que identificar qual foi a troca. É aquela brincadeira que a gente fazia na escola. Lembra aquela brincadeira que a gente fazia na escola? Que a gente ficava num círculo, um amigo saía da sala, e aí ele ficava lá um pouquinho fora, quando ele voltava, ele tinha que dizer quem trocou de lugar. Olha só como é legal isso, tá? Agora eu vou aqui, vou falar mais umas dicas. Vamos ficar com a tela aqui do joguinho da memória, tá? Lembrando que, olha lá, vamos fazer um teste aqui com vocês? Vamos lá? Vou fazer um teste aqui com vocês, vamos ver. Eu vou mostrar um cenário, até vou pedir, aqui, cenário 14. Vou pedir para o David me abrir aí na tela, que agora eu vou fazer. Brincando de memória, ativando a sua memória. Vamos testar a sua memória? Eu vou colocar do joguinho Brincando de Memorizar, que está no material de vocês, eu vou colocar uma imagem. E eu vou cronometrar aqui, vou dar um tempo para você olhar essa imagem. E depois eu vou fazer as perguntas. Vamos ver como é que está a memória de vocês? Ah, mas eu vou cronometrar 1 minuto. 1 minuto para vocês olharem a imagem. Vou cronometrar. Por quê? Vocês já são adultos, né? Tá tudo bem. Deixa eu pegar minha fichinha aqui. Zerar. 1 minuto. Atenção. Valendo. Essa questão do tempo é interessante, né? 1 minuto vale uma vida. Vai. Olha aí. Olha aí. Foca aqui, foca aqui. 1 minuto. Eu vou falando aqui para não ficar entediante, tá, gente? Mas quando a criança estiver fazendo lá na clínica, o ideal, se você quiser usar como estratégia ela ir falando os elementos da imagem, gente, Vamos ver como é que vai ser, hein? Vamos ver como é que vai ser. Se ela quiser ir falando os elementos da imagem, é melhor, tá? Potencializa a memória, tá bom? Potencializa. Tá acabando o seu tempo. Olha, tem umas perguntas interessantes aqui, hein? Tá? Então, por exemplo, você apresenta a fichinha, a criança pega a fichinha, escolhe o cenário que ela quer e você a Maria falou, será mais interessante falar os elementos. Na verdade, não é que é mais interessante, querida, é que é mais uma informação. Ativa, potencializa a memória, tá? Pode ser, aí você vê, é mais fácil. Se ela não falar, fica mais difícil. Tempo esgotado. Tempo esgotado. Perguntas na tela agora. Respondam para mim, com base neste cenário, quantas cerejas tinha na imagem? Fácil ou difícil, gente? Fácil ou difícil? A pergunta é... vou pegar aqui o que uma aluna falou. Ela foi falando as frutas. Posso fazer isso com o meu aluno sem usar a fichinha de pergunta? Pode, claro que pode. Mas vamos lá. Quantas cerejas tinha? Olha! Na verdade, tinham 2 galinhos de cereja com 4 cerejas. Quem falou 2, que eram realmente, tá? São 2 galinhos, mas com 4 cerejas. Tá? Quem disse 4, parabéns, a sua memória está muito boa. Diga o nome de 5 frutas que estavam na imagem. Ah, gente, esse é mais fácil, né? Mais fácil, tinha um monte. Então, vamos lá. Diga o nome de 5 frutas que estavam na imagem. Boa, vou falar todas, vê se você acertou. Mamão, melancia, uva, cereja, morango, laranja, manga, maçã, banana e abacaxi. Acertou? 5. Queria 5. Tem que ser 5. Não dá para achar o sarrafo, tem que ter exigência.
tá? E por último, não menos importante, na imagem, olha a pista, tem 2 ou 3 morangos? Na imagem, tem 2 ou 3 morangos? Acertou? Muito bem, muito bem. 2 ou 3 morangos? 2 morangos. A imagem tem 2 morangos. Tá bom? Quem acertou as 3 perguntas, parabéns! Você aí já está com a sua memória muito boa. Quem não conseguiu prestar atenção na imagem que eu coloquei aqui durante 1 minuto, né? Não conseguiu ficar ali 1 minuto prestando atenção, bora exercitar. Cérebro é treino, pessoal. A gente treina a capacidade de atenção sustentada, a gente treina a memória. Cérebro é treino. Agora, o que não pode faltar de jeito nenhum é estímulo. Estímulo. Professor, existem outras formas de trabalhar a memória? Sim, tem revistinhas de passatempo, revista Recreio, que tem muita atividade legal para a gente fazer com os nossos alunos. Existem livros só de atividades psicopedagógicas que podem ser explorados. Não tem ameixa na imagem, tá? Deixa eu ver se é que tá aqui. Caiu aqui a fichinha? Deixa eu... tá lá no... Caiu. Não tem ameixa, tem cereja, tá? Beleza? Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!